Sabe essa euforia toda no mercado de ações, impulsionada pela inteligência artificial? Pois é, muita gente está se perguntando, será que estamos vivendo um eco perigoso dos anos loucos que levaram ao grande crash de 1929? Os paralelos são, no mínimo, impressionantes. E nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos dados para ver se a história está realmente prestes a rimar. A pergunta que guia toda a nossa investigação é exatamente essa. Será que essa euforia de hoje é um fantasma daquela que veio antes de um dos maiores colapsos financeiros da história? Vamos caçar as evidências. Então, vamos começar pelo lado, digamos, mais preocupante da história. Dizem que a história não se repete, mas, como a gente vai ver, às vezes ela rima de um jeito que dá um certo arrepio. Olha só que curioso. Nas duas épocas, uma narrativa muito poderosa sobre uma tecnologia revolucionária tomou conta de tudo. Lá nos anos 20, a crença era que o rádio, o automóvel, a eletricidade, tudo isso ia garantir uma prosperidade sem fim. Hoje, a inteligência artificial ocupa exatamente esse mesmo lugar, alimentando a ideia de que a produtividade vai explodir para sempre. É a receita clássica da exuberância irracional. A primeira evidência concreta, e talvez uma das mais frágeis, é a base em que o mercado de hoje se apoia. O desempenho todo está concentrado de forma perigosa em pouquíssimas empresas. Isso cria uma dependência arriscada e uma falsa sensação de segurança. E este gráfico aqui mostra o tamanho do problema. Apenas 7 gigantes da tecnologia, as famosas Magnificent Seven, são responsáveis por 35% do valor do S&P 500. Pensa bem, a saúde do principal índice da Bolsa Americana depende de um punhado de empresas. É um espelho quase perfeito da concentração que a gente via um pouco antes do crash de 1929. E quando a gente olha para os preços, para o valuation, o cenário fica ainda mais alarmante. O índice CAP de Shiller, que é uma métrica super respeitada para isso, está hoje entre 35 e 37. Para ter uma ideia, esse nível só foi mais alto lá na bolha da internet, em 2000. É um valor maior do que no pico de 1929, o que basicamente grita que as ações estão extremamente caras. Ok, próximo fator de risco crítico, o uso de dívida e muita dívida para especular no mercado. Quando os investidores pegam dinheiro emprestado para comprar ações, qualquer escorregão do mercado pode virar um tombo gigantesco, porque força todo mundo a vender ao mesmo tempo. E o número é de cair o queixo. Mais de $1 trilhão. Essa é a grana que os investidores pegaram emprestada para apostar na bolsa. Essa montanha de dívida está literalmente jogando gasolina no fogo. O risco de uma correção virar um incêndio é enorme. E para fechar esse quadro, ainda temos outros ecos bem claros. Um otimismo contagiante misturado com aquele medo de ficar de fora, o famoso FOMO, dívidas de governos e empresas em níveis recordes, uma política de juros meio incerta por parte do Banco Central americano e, de brinde, tensões comerciais esquentando. O cenário completo tem muitas peças parecidas com o quebra-cabeça dos anos 20. Mas calma. Claro que 2025 não é uma cópia exata de 1929. Agora a gente vai virar a moeda e analisar o outro lado. As defesas, as salvaguardas que o mundo moderno construiu e que simplesmente não existiam naquela época. A diferença mais brutal, talvez, seja a regulação. Em 1929, o pânico podia quebrar bancos da noite para o dia. Hoje, temos coisas como o FDIC, que é um seguro para os depósitos bancários, os circuit breakers, que literalmente pausam o mercado em momentos de pânico, e testes de estresse super rigorosos para os bancos. São ferramentas desenhadas exatamente para evitar o efeito dominó da Grande Depressão. A resposta dos governos também é outra d'água para o vinho. Em 1929, a primeira reação foi a austeridade, apertar os cintos, o que só afundou mais a economia. Hoje, o manual completo oposto, intervenção rápida, maciça, com trilhões em estímulos para amortecer qualquer choque. A gente viu isso em 2008 e de novo em 2020. E ainda tem outras diferenças fundamentais, claro. Nossa economia é globalizada, o que pode ajudar a diluir um choque que aconteça num lugar só. As empresas líderes de hoje, apesar do preço alto, geram lucros reais, lucros gigantescos, e a própria estrutura do mercado, com negociação em milissegundos, garante uma liquidez que não se sonhava em ter antigamente. Então, de um lado, ecos assustadores do passado. Do outro, defesas modernas e bem robustas. Para que lado essa balança pende? Chegou a hora do veredito. Para a gente entender o momento atual, é bem útil pensar no ciclo de vida de uma bolha especulativa. Toda bolha tem suas fases. A pergunta é, em que fase exatamente a gente está agora? Uma bolha clássica tem basicamente 5 estágios. Começa com a dívida crescendo. Depois vem a narrativa irresistível que todo mundo compra.
Isso leva a extremos de concentração de mercado e de preços. Aí começam a aparecer os primeiros sinais de exaustão, até que um gatilho final estoura a bolha. A análise sugere que a gente já passou com folga pelos 3 primeiros estágios e está perigosamente perto do fim. E o que poderia ser esse gatilho? Olha, pode ser um monte de coisa. Uma simples desaceleração nos investimentos em IA, lucros do setor que acabam decepcionando, uma inflação teimosa que força os juros a subirem de novo, uma guerra comercial que escala de repente, ou até uma crise em algum produto financeiro complexo que ninguém estava prestando atenção. E aqui está o ponto crucial. Um cenário bem provável é uma correção forte, uma queda aí de 15% a 25%. Um crash mais sério, na linha da bolha da internet, é menos provável, mas ainda assim é um risco real. Agora, um colapso total, sistêmico, no estilo de 1929, esse é o cenário menos provável de todos, justamente por causa de todas aquelas defesas que construímos. E isso nos leva à tese central deste veredito. O eco mais perigoso de 1929 não é necessariamente a magnitude da queda que pode acontecer. É a psicologia coletiva. É a crença generalizada e perigosa de que, dessa vez, é diferente. Essa frase resume nossa investigação de forma perfeita. A história não é um roteiro que se repete palavra por palavra, mas os padrões, especialmente os de comportamento humano, tendem a ecoar. E o ritmo que a gente ouve hoje, ele é muito, muito familiar para quem já estudou o que veio antes da Grande Depressão. E a gente termina com essa reflexão. Diante de todas as evidências, tanto os ecos do passado quanto as defesas do presente, a questão que fica no ar é: qual seria o custo de simplesmente ignorar a poderosa rima da história?